Olá, sou a Mama Márcia e hoje venho falar-vos sobre a razão e a culpa. Por que é que eu trago esse tema aqui? Porque nas crianças, muitas vezes, quando há um conflito entre duas crianças, nota-se logo quando o adulto chega lá, não é? Que tem que decidir quem é que tem razão e quem é que tem culpa. E normalmente vai-se lá e diz assim, vá, conta lá o que é que aconteceu. E as duas crianças atropelam-se a contar o acontecimento, não é? Obviamente cada uma com o seu ponto de vista, e o adulto, como enquanto juiz, vai definir quem é que vai preso e quem é que vai receber uma coroa, não é? Então aqui eu tenho uma visão um pouco diferente dessa intervenção do adulto, porque eu tenho, lá está, duas filhas e muitas vezes, ou algumas vezes acontece delas não estarem propriamente de acordo sobre algum assunto. Então quando me chamam para eu intervir, normalmente o que eu procuro fazer é, em primeiro lugar, dar voz a cada uma de cada vez, não é? Portanto, primeiro fala uma e a outra está mesmo a tentar estar em escuta sobre o que a outra está a dizer. Obviamente a tendência vai ser, não, mas não é assim, não aconteceu dessa forma, não é? Mas pronto, tentar manter isso composto. Portanto, primeiro fala uma e ouve-se o que ela tem a dizer e depois fala a outra. E o que é que acontece aqui? Na verdade, é que as duas crianças, ou seja, os dois seres, têm razão, não é? Ou seja, têm razão para fazer o que fizeram, porque as duas queriam cumprir uma própria necessidade. Só que, obviamente, às vezes a necessidade de uma atropelam a necessidade da outra. E então aqui, enquanto adultos, nós temos que ser capazes de lhe transmitir que não se trata de culpados, não é? Ou de quem tem razão, mas se trata, ou de quem está certo e quem está errado, mas trata-se mesmo de elas poderem e terem direito a serem ouvidas e a cumprir essa necessidade. Se calhar não conseguem cumpri-la com aquela pessoa. Em adulto, isso transfere-se depois nas relações, não é? Nas relações íntimas, então isso é muito comum, mas não só, não é? Mesmo no trabalho e relações de amizades, em que há um fator em que as pessoas não estão de acordo e de repente quem é que tem razão e quem é que tem a culpa, não é? Quem é que está certo e quem é que está errado. E a verdade é que nós temos que conseguir, enquanto seres humanos adultos e conscientes, transcender um pouco isso, porque, ok, eu tenho uma necessidade e não obrigatoriamente a outra pessoa tem que ser ela a cumprir essa necessidade, mas eu é que me tenho que tornar responsável dela, tenho que saber identificar que eu tenho uma necessidade. E se eu em criança não fui acolhida nesse aspecto, não é? De apenas identificar, não quer dizer que tenho que a cumprir, também até vou ter mesmo dificuldade em reconhecer qual é a minha necessidade e vou ter muita mais tendência em culpar o outro porque tu não fizeste isso, porque tu não me estás a dar, porque tu blá 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 blá. E é daí que eu digo que somos todos filhos da nossa infância.